Olá, pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula 3. Como nós já havíamos comentado, nessa parte da aula nós vamos falar sobre circuitos equivalentes triângulo, estrela ou π-t. Então, a configuração triângulo também pode ser denominada π e a configuração estrela também pode ser denominada t. É a mesma configuração, são só duas formas diferentes de chamar. E para que circuitos estrela e triângulo sejam equivalentes, a resistência entre cada par de terminais dessas configurações precisa ser a mesma. Então, vamos olhar aqui para essas figuras aqui embaixo. Aqui, nós temos uma configuração do tipo triângulo. E do outro lado, do lado direito, nós temos uma configuração do tipo estrela. E para que essas duas configurações sejam equivalentes, a resistência que é enxergada por esses pontos A e B, então a resistência equivalente entre os pontos A e B precisa ser a mesma entre esses pontos e entre esses pontos A e B aqui. E a mesma coisa para todos os outros pares de terminais. Então, a resistência equivalente que esses terminais A e C enxergam deve ser a mesma resistência equivalente que esses terminais aqui A e C estão enxergando. E a resistência equivalente que os terminais B e C estão enxergando deve ser a mesma resistência equivalente que esses terminais B e C estão enxergando. E como nós podemos transformar de um tipo de circuito para uma outra configuração de circuito? A gente já vai olhar para isso, mas antes vamos olhar sobre o que a gente falou antes, que nós podemos chamar de uma configuração triângulo, ou π, e estrela, ou t, que são as mesmas configurações. Então, vamos olhar primeiro para essa equivalência de triângulo e π. Se nós olharmos para cá, aqui a gente tem o nó A e aqui a gente tem o nó A. Aqui a gente tem o nó B. Desse outro lado, nós também temos o nó B. E aqui embaixo a gente tem o nó C e aqui a gente também tem o nó C. E ligados a esses nós, entre cada um desses nós, nós temos exatamente os mesmos resistores em cada uma dessas configurações. Então, são configurações equivalentes. E se a gente olhar para essa outra configuração aqui, que essa aqui é a estrela e essa é do tipo T, elas também são as mesmas. A estrela é igual a T. Vamos olhar para os nossos nós. A gente tem o nó A aqui e a gente tem o nó A aqui. A gente tem o nó B aqui e a gente tem o nó B aqui. E a gente tem o nó C aqui. E do outro lado, a gente também tem o nó C. E aqui no meio, a gente tem esse nó central, e deixa eu chamar ele de O. E aqui a gente também tem esse nó central, que eu vou dar o mesmo nome O. E entre cada um desses nós, a gente tem as mesmas resistências. Entre A e O a gente tem R1, entre A e O a gente tem R1, entre B e O a gente tem R2, entre B e O a gente tem R2, entre C e O a gente tem R3, entre C e O a gente tem R3. Ou seja, a configuração estrela é exatamente a mesma que a configuração T. Mas agora vamos lá, como que a gente vai transformar da configuração equivalente, como que a gente vai transformar da configuração T, da configuração triângulo, para a configuração estrela, ou transformar da configuração π para a configuração T, que é a mesma coisa, só duas formas diferentes de chamar, né? Bom, se a gente olhar para cá primeiro, vamos olhar primeiro para essa configuração triângulo ou para a configuração π, que representam o mesmo circuito exatamente. Vamos olhar primeiro para os terminais A e B. Qual é a resistência equivalente entre esses terminais A e B? Então, entre A e B, nós temos RC, e entre A e B, a gente também tem essa configuração em série de RB e RA. Então, a gente vai ter como resistência equivalente esse resistor RC em paralelo com RB mais RA, que RA e RB estão em série. Como a gente tem
a fórmula dos dois resistores em paralelo, se a gente tivesse o resistor R1 com o resistor R2 em paralelo, a gente teria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, a gente pode encontrar essa fórmula para RA, RB. Então, a gente tem RC vezes RA mais RB dividido por RC mais RA mais RB. Isso do lado do triângulo. E do lado da estrela, ou do lado T, que estrela e T representam o mesmo circuito. Vamos olhar para esses terminais A e B, porque a gente sabe que nós precisamos ter a mesma resistência equivalente entre cada um desses terminais. Bom, agora, se nós olharmos, a gente tem entre A e B essas duas resistências, esses dois resistores R1 e R2 ligados a ele. E a gente tem esse resistor R3, que ele tem um ponto ligado nesse nó, que a gente tinha chamado de nó O central, e o outro lado ele não está ligado a lugar nenhum, então ele está aberto, não tem corrente fluindo por aqui. Se não tem corrente fluindo por ele, a gente vai desconsiderar esse resistor na hora de encontrar o equivalente. A gente só vai considerar R1 e R2. Então, entre A e B, a gente vai ter R1 e R2 em série. Então, o equivalente da resistência AB na configuração estrela é R1 mais R2. E nós vamos fazer exatamente o mesmo processo para cada um dos outros terminais. Então, vamos lá para a resistência equivalente entre os terminais B e C. Então, entre os terminais B e C, na configuração triângulo, a gente vai ter RA, que está em paralelo com RB mais RC em série. Então, a gente tem RA em paralelo com RB e RC em série. Daí, a gente tira essa fórmula aqui. RA vezes RB mais RC, dividido por RA mais RB mais RC. E, na nossa configuração estrela, entre o nó B e o nó C, nós temos os resistores em série R2 e R3. Então, a gente tem R2 mais R3. E agora, falta o último par de terminais, então a gente vai lá para RA, para o nó A e para o nó C. Entre o nó A e o nó C, vamos mudar aqui a cor. Entre o nó A e o nó C, a resistência equivalente vai ser RB em paralelo com os resistores que estão em série RA e RC. Então, a gente tem RB vezes RA mais RC dividido por RB mais RA mais RC. E no lado da configuração estrela, entre A e C, nós temos os resistores em série R1 e R3. Então, R1 mais R3. Agora que a gente já tem essas três fórmulas, e agora que nós temos essas três equações, se a gente quiser passar da configuração triângulo para a configuração estrela, a gente vai pegar os valores que nós conhecemos desses resistores na configuração triângulo e encontrar quais valores que eles devem ter para que a configuração estrela seja equivalente a triângulo. E se fosse o contrário, se nós tivéssemos o circuito na configuração estrela, a gente pegaria os valores dos resistores nessa configuração e encontraríamos quais valores que eles deveriam ter na configuração triângulo para que uma fosse equivalente à outra. Então, a gente pode resolver essas nossas equações montando um sistema e resolver ou para os resistores R1, R2 e R3, que é a nossa configuração estrela, ou e nesse caso a gente considera que a gente conhece quem são RA, RB e RC na configuração triângulo, ou a gente pode resolver o nosso sistema para encontrar quem são RA, RB e RC. RA, RB e RC são a configuração triângulo, e nesse caso nós deveríamos saber quem são os valores dos resistores na configuração estrela. Não vou resolver essas equações para vocês, passando de um lado para o outro, colocando em evidência R1, R2, R3, ou RA, RB e RC,
porque envolve uma manipulação de fórmula um pouquinho trabalhosa, não difícil, porque não é difícil, mas um pouquinho trabalhosa, um pouco extensa, e ia ficar muito grande, mas vocês podem tentar fazer isso em casa, mas está aqui. De triângulo para estrela, vocês usam essas fórmulas, e de estrela para triângulo, vocês usam essas outras 3 fórmulas aqui de baixo. A segunda parte da aula era só isso. É um vídeo curtinho mesmo, mas eu achei que era interessante fazer um vídeo só para essas transformações de estrela-triângulo. A gente se vê no próximo vídeo para a terceira parte da aula 3.